Olá, sejam todos bem-vindos ao Momento da Virada, uma pausa que pode mudar tudo. E que bom que você está aqui para a gente falar um tema hoje que é: não meça a vida do outro com a sua própria régua. E o porquê de tudo isso, Hugo? Porque nós temos uma mentalidade que é muito criativa e fértil e que muitas vezes olhamos para aquilo que enxergamos através das nossas experiências e não traduzindo a verdade e a realidade. E aí eu quero trazer para você exemplo prático do dia a dia. Quando alguém troca de carro, ou então acaba fazendo uma viagem, comprando uma casa, uma bolsa, um relógio, sei lá, coisas que a gente gosta de ter também no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente olha com a régua errada e fala para ele ou para ela, isso foi fácil, né? E aí quando a gente coloca sobre fácil, difícil, quando nós colocamos agora isso como meta para nós também, nos primeiros desafios, obstáculos ou então tempestades, a gente facilmente desiste porque nos iludimos sobre o quanto de esforço que foi necessário para se tornar real. Então não faça suas escolhas hoje sobre aquilo que é fácil ou difícil, que pode ter sido a forma que você aprendeu até aqui, mas você está aqui para realmente mudar algumas verdades e acrescentar coisas que você possa conquistar e se tornar também uma pessoa melhor. Então, escolha as coisas sobre é possível ou não é possível. E aí a sua escolha é se você vai pagar o preço para que isso se torne real também. Então, não se encante com o palco ou com a vitrine, mas que você possa reconhecer o esforço necessário para que cada conquista tenha o seu sabor também. E o principal não é sobre a conquista, mas conquistar aquilo que realmente faça sentido para você. Então, o quanto hoje você sabe escolher de forma assertiva sobre aquilo que você quer de resultados para a sua vida? E eu venho da área da medicina como médico também, inclusive recentemente eu estava atendendo o filho de uma pessoa e eu fiz uma pergunta. Mãe, você está criando o seu filho para ser sempre o seu filho ou você está criando o seu filho para você ter uma nora? Olha que interessante essa pergunta. Vou repetir porque, mãe, você está criando o seu filho para ser sempre o seu filho e ficar debaixo das suas asas, ou então você está realmente criando os seus filhos para que você possa ter nora? E aí eu digo que é o papel do super protetor, eu faço de tudo para o meu filho, e aí eu faço de tudo para poder manter ele na dependência de mim, ou então eu estou fazendo de tudo para treinar ele, estimular a sua identidade, realmente os seus talentos, as suas habilidades, ter recursos para que ele possa superar as adversidades da vida e também conquistar o direito de ter uma família que começa através dele, e aí depois você tenha também a prosperidade na família e conquiste netos, bisnetos e a futura geração que vem pela frente. Isso é interessante porque vai falar sobre prioridade para nós. E uma coisa muito simples e poderosa que eu tenho aprendido é que todos nós temos 24 horas. E se todos nós temos 24 horas, como nós utilizamos esse tempo vai trazer para a gente os nossos resultados. E aí eu falei começando sobre dinheiro, pessoas que ganham muito dinheiro em 24 horas e tem pessoas que ganham às vezes muito limitado nessas 24 horas. O que pode ser feito diferente? E aí eu digo que a coisa mais poderosa que se tem é você saber o valor do seu tempo, e quando eu falo o valor do seu tempo é quais as escolhas que você pode e deve fazer para construir o futuro que você deseja. E não vai achar que quem é milionário, bilionário, ou então quem tem um casamento feliz, quem tem uma família saudável, acabou já saindo exatamente de tudo pronto. Todos nós temos um ponto de partida e começamos do zero. É realmente o marco de o início que a gente tem e o quanto que a gente dedica para construir exatamente aquilo que faz sentido para nós. Porque a felicidade não é um checklist, vou ser feliz depois que eu casar, vou ser feliz depois que eu tiver uma casa, vou ser feliz depois que eu troquei de emprego. A felicidade é a gente estar construindo aquilo que faz sentido para a gente no nosso futuro, que faz realmente a gente vibrar com as conquistas, do que na verdade
eu acabar trazendo aqui para uma vitrine, para um palco, sendo que a hora que essa cortina se fecha, a solidão de companhia não faz com que eu goste do resultado que eu tenho, e aí de brinde eu tenho a infelicidade, a tristeza e a fuga e a rota que muitas pessoas querem a felicidade comprada através de drogas ou então de medicamentos para liberar os hormônios do bem-estar, que é a serotonina, a ocitocina e a dopamina. Mas não é sobre isso. Nós temos a oportunidade de liberar isso de forma natural, espontânea, se a gente estiver dentro do nosso propósito, se a gente estiver construindo os resultados que realmente faz sentido para o nosso próprio futuro, em 3 pilares que eu falo que é sempre a integralidade, que é você na sua vida pessoal, você também com a sua relação familiar, em ordem de prioridade com o seu casamento e depois com a criação dos seus filhos, e também com a sua empresa e depois com outros negócios e também com outras pessoas. E aí eu falo que é uma organização muito simples e poderosa para você aprender a dizer sim que faz sentido para você e parar de ligar para aquilo que o outro vai achar ou criticar das suas próprias escolhas. Afinal, a vida é sua e as escolhas também devem ser suas, segundo os resultados que fazem sentido para quem? Para você. E aí, 24 horas é o nosso tempo de todos os dias para poder construir a realização dos nossos sonhos. E a sensação que a gente tem de todos os dias é: preciso de mais horas para fazer o que eu não fiz? Talvez, na verdade, você precisa fazer melhores escolhas se você perceber que o seu tempo teve mais valor. Hugo, me explica um pouco mais sobre isso? Na prática, se não tivermos a organização daquilo que eu tenho trazido aqui para vocês agora de forma prática e também de forma organizada, as coisas se confundem, fica bagunçada, desorganizada e até a gente normaliza que é para ser assim porque a gente viu isso no comportamento dos nossos pais, então dos familiares e também na nossa fase profissional. E aí, no dia a dia, será que acontece isso com você na sua casa? Está todo mundo agora na hora do almoço e agora tem alguns que convidaram o celular para fazer parte da família, que ele fica em cima da mesa e aí está um diálogo, uma conversa, algo que está acontecendo nesse convívio aí com as pessoas, e aí de repente chega uma mensagem no WhatsApp ou então até mesmo uma ligação e é alguém que está pedindo um socorro porque está com um pneu furado e aí quer a sua ajuda. E aí naturalmente o que você faria nesse momento agora? Você levantaria da mesa e iria pedir socorro, iria atender o socorro? Ou então você diria não, porque agora nesse momento você está priorizando realmente o que já está na sua agenda e que infelizmente você não vai poder estender a mão de ajuda, mas que em outro momento, se fosse possível, você estaria lá junto também. Como que você ficaria confortável para dar a resposta? Estou indo agora ou infelizmente eu não posso te ajudar? E agora, hein? Qual que é a sua verdade? A verdade que você responde no dia a dia. Porque por diversas vezes eu sinceramente vi meu pai, a minha mãe às vezes atendendo o celular ou então até mesmo checando o WhatsApp e a família ficando em segundo, terceiro, quarto plano porque não estava na agenda de prioridade. Por estar convivendo todos os dias, a gente não tinha percepção do valor e da importância que tinha em cada momento. E aí depois que o tempo passa, a gente percebe que como hoje eu moro longe dos meus pais, que um simples arroz, um feijão com o sabor da comidinha da minha mãe seria algo inesquecível que eu desejo todos os dias ter também como uma nova experiência. Mas enquanto você está tendo essa oportunidade, realmente ela tem valor? Ou então aquela frase, uma crença que só vai dar valor quando perde? Esqueça isso, dê valor enquanto realmente existe, porque as melhores memórias que são construídas agora farão que você tenha um sentimento de alegria e de paz pelaquilo que você viveu e não por aquilo que você deixou de viver, que vai ter a culpa, o peso e a falta de paz de querer viver de novo o que você deixou de viver. E aí você consegue perceber onde que está realmente a sua prioridade, em fazer pelos outros ou então construir
realmente o seu melhor caminho. E aí você vai conseguir escolher se o teu tempo tem baixo valor que você faz pelo outro, mas você não vê as coisas acontecendo na sua vida, ou então se a sua hora tem um alto valor que os resultados que você se propõe em vida pessoal, familiar e profissional acontecem também de uma forma que você goste dos seus resultados e parte da sua vida você está servindo e doando para poder auxiliar o outro, mas primeiro você tem o seu pilar, que é a sua vida como um principal projeto estruturado, a sua família como principal patrimônio com suporte, para que aí sim você possa ir para a sociedade, um campo de batalha e entregar o seu melhor. Não adianta querer viver com um tanque na reserva e entregando as suas migalhas, achando que na verdade está por inteiro. Quem é fragmentado está perdendo a potência e por falta de comunicação mesmo sobre prioridade e importância, você acaba medindo a vida do outro, sendo mais importante você ter um ato de herói do que você construir o que é para ser sólido, inesquecível e as boas memórias daquilo que realmente faz sentido sobre os seus próprios sonhos. E agora, qual é a decisão que você tem que tomar agora? É continuar sobre relativizar a normalidade por ter sido comum até aqui, ou então você ajustar a tua rota e colocar na prática uma agenda de prioridades sobre o que é para ser feito por você, o que é para ser feito pela sua família e o que é para ser feito sobre a tua própria empresa, negócios, carreiras ou profissão. E aí não é sobre o tempo somente, tá? Eu digo sobre a intensidade que distorce o tempo, porque na minha realidade eu tenho hoje dois filhos pequenos, e aí também eu não tenho hoje o tempo tão grande de desfrute com a minha esposa, mas o tempo que eu tenho com ela, a qualidade é tão alta que nos nutre, nos preenche, e o casamento continua sendo prioridade também. Então saiba a intensidade que você entrega para cada coisa, porque naturalmente na nossa vida a agenda profissional ocupa um maior tempo, mas não quer dizer que ela é a mais importante. Então saiba dar valor àquilo que é inegociável e que é realmente somente seu, a sua vida e a sua família, e que a sua carreira sim possa contribuir e ajudar muitas pessoas, e que a realização dos seus sonhos pessoais, familiares, permita que tenha muita admiração de fora para dentro, mas que se encante aquilo que se descubra nas cortinas e atrás do palco, que é uma vida de verdade e por inteiro e de muito valor. Viva como único, sendo raro e sendo você. Viva com valor. Afinal, não é sobre medir a vida do outro, mas meça os seus resultados e que você se realize com cada progresso que você tem na fase que você está. Você merece e nasceu para viver bem e ser feliz. Esse foi o seu momento da virada, e se por acaso fez sentido, não somente curta, nem comente e nem só compartilhe. É a integralidade. Faça viralizar o bem. Conto com você. Um beijo no seu coração.